Oi, oi! Eis que reapareço depois de muito tempo sem gravar um vídeo aqui pro canal. Mesmo tendo dito, né, que eu ia gravar um por semana. Não deu muito certo. Eu estava vivendo assim como Jonas, sabe? Quando Deus disse pra ele ir para Nínive e ele fugia, ia pra outra coisa. E quantas vezes a gente se perde, às vezes imerso em distrações que vão aparecendo no nosso caminho, mesmo que sejam distrações lícitas, sabe? A gente fazendo coisas que tá tudo certo a gente fazer, a gente não tá fazendo besteira, nem coisas fúteis ou inúteis, mas simplesmente não tá fazendo aquilo que é pra gente fazer. E eu me vi nesse ponto, mas isso é tema para um outro vídeo que eu vou trazer aqui no canal em outro momento, porque muitas pessoas podem se identificar sobre isso e inclusive a gente vive num momento em que a gente precisa saber, a gente precisa ter uma intimidade com Deus e saber qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, para que nós possamos ser assertivos, né? E cumprir isso sem fugir, porque há um preço que a gente paga quando nós renunciamos o chamado e há um preço quando nós aceitamos. E aí hoje eu queria trazer isso já, entrando um pouquinho no que eu queria falar hoje aqui com vocês, que é para alimentação, né? Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que nós não devemos comer, mas mesmo assim a gente vai lá e come. E há um preço para comer e há um preço para não comer. Se você não come, você renuncia. E naquele momento que você tá ali resistindo à tentação, parece difícil. Ao mesmo tempo que depois você tem uma sensação de vitória, né? Que você foi, eu ia dizer soberano, né? Mas eu não queria usar essa palavra. Mas você teve o domínio próprio sobre aquela situação. Então você realmente venceu a tentação. Então há o preço ali naquele momento que você trava um embate ali entre resistir ou se deixar levar. E há um preço que a gente paga quando a gente cai em tentação. Então, independente de... Não tô falando em relação a pecado, tá? Mas eu tô falando em relação a gente resistir ou não. Quando a gente come algo que simplesmente não vai de encontro com o nosso objetivo, seja estético, seja de saúde, seja de qual for o objetivo, há um preço a se pagar, né? Depois a gente talvez fique pensando assim, poxa, eu não deveria ter comido, isso me afastou do meu objetivo, ou isso me trouxe alguma consequência, por exemplo, assim, quem tem intolerância à lactose vai lá e toma leite, sabe? Que vai sentir algum reflexo, né? E daí também já entrando nesse ponto, assim, nós somos livres, né? E tudo nós podemos. Inclusive, sempre quando eu falava, assim, sobre alimentação cetogênica, muitas pessoas falavam assim, pode isso, pode aquilo outro, e eu sempre disse que pode tudo. Agora, se vai estar dentro do contexto ou não é outro, porque eu não gosto de trazer essa ideia de restrição, sabe? Por um período específico, porque isso não faz com que dure, principalmente o aprendizado para sempre, né? Ou para que se perpetue. E aí, alinhado com isso, que eu já queria trazer uma palavra hoje, que sempre quando eu respondi essa pergunta, eu me lembrava desse versículo, e eu quero trazer hoje pra vocês com um entendimento um pouco mais diferente, assim, que tá lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, e diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, o ponto principal aqui é, o que tem te dominado? Você se sente dominado pela comida? Por exemplo, assim, você não consegue dizer não para aquilo, seja o que for. Eu não sei o que te domina ou o que realmente é uma fonte de prazer para você em relação à alimentação, sabe? Para muitas pessoas é o doce. Eu sempre digo, tá? Eu sou uma formiguinha de plantão, amo doce, assim, amo de sabor, né? E aí eu gosto muito de doce. Muitas pessoas são mais do salgado, sei lá, um pão, uma massa. Aqui meu marido tem uma dificuldade com pão, assim, ele gosta muito de um sanduíche no final do dia, sabe, tudo mais. Então, o que te domina? Eu queria trazer essa reflexão, assim, sabe? O que tem te dominado? O que você não consegue dizer não? Aí você já diz, não, eu consigo, qualquer coisa que eu quiser parar, eu consigo parar de comer. Será mesmo? Será que se hoje alguém te dissesse assim, não, hoje não, você não vai mais comer sobremesa. Ah, não, mas eu não posso ficar sem o meu docinho depois do almoço. Ou eu não posso ficar sem o meu pãozinho de manhã. Ou eu não posso ficar sem a minha macarronada no final de semana. Não sei, sabe? Eu não sei o que é pra você. Mas, se tem alguma coisa que você pega e diz assim, eu não consigo ficar sem, aquilo está te dominando. Aqui a gente tá falando sobre alimentação, né? Mas se você for parar pra pensar em hábitos também, sabe? Eu não posso ficar sem fazer tal coisa e tudo mais, aquilo está dominando. Especificamente em relação à alimentação, esse domínio faz com que nós não sejamos o que Jesus fez por nós na cruz para que nós fôssemos, que é livres.
nós acabamos nos tornando reféns da alimentação, escravos da alimentação, sabe? Então, aqui já tá na palavra que a gente não pode deixar com que nada nos domine, nos domine de fato, né? E novos frutos do Espírito, a gente vai encontrar o domínio próprio. Então, se a gente está deixando que algo nos domine, é porque nós não estamos cheios de domínio próprio para, de fato, vencer aquela batalha. Sabe que esses dias, acho que foi de terça para quarta, eu acordei com uma frase na minha cabeça que era assim... e essas frases na cabeça, né, eu sempre tinha dúvida, como que a gente sabe que é o Espírito Santo falando com a gente e tudo mais, e são esses pensamentos, assim, né, lógico, quando são pensamentos que tu vê que realmente são enriquecedores, que realmente vão engrandecer, que vão trazer algum tipo de conhecimento, né, que a frase era assim, não é sobre vencer a guerra, mas é sobre vencer batalha por batalha, e na palavra também diz que a batalha é do Senhor, né? Então, se a gente entregar nas mãos dele e a gente realmente se humilhar aos pés de Deus e dizer assim, ó, Deus, eu não consigo, isso aqui tem me dominado, eu preciso da tua ajuda para vencer isso. E muitas vezes a gente coloca nas nossas orações outras coisas, a gente pensa em colocar em oração, sei lá, o emprego o que precisa, uma situação específica de cura, de saúde, de tudo mais, mas será que a gente entregou aos pés de Deus o que a gente percebe que realmente tem nos afastado de estar próximos dele? E daí tem um outro vídeo também que eu quero trazer aqui no canal, mas que eu não vou dar um spoiler agora, mas que essa palavra tem queimado muito também pra mim, aquilo que nos afasta de Deus, sabe? A gente tem entregado aos pés dele aquilo que realmente tem nos afastado dele, e se a alimentação tem te dominado, você não tá dando espaço para que o Espírito Santo esteja sobre você, e ele derrame o domínio próprio sobre você e você consiga vencer. Entenda que não é só sobre estética, na verdade... Eu nunca trabalhei sobre estética, eu sempre falava que os desafios que eu fazia, eles eram uma porta de entrada para que eu pudesse mostrar uma outra forma de viver. Eu ainda fazia uma brincadeirinha com o Star Wars, né? O outro lado da força, sabe? Tipo, de mostrar uma outra forma de viver, onde você tem clareza mental, onde você tem mais disposição, onde você não fica escravo da comida, onde você não fica escravo de comer de 3 em 3 horas, onde você pode, enfim, conhecer o seu corpo na sua essência, sabe? E sempre dizer que era essa a porta de entrada. E por muito tempo eu trabalhei de forma bem marqueteira mesmo, sabe? E talvez aqui nos vídeos aqui antigos do canal até tenha isso que era... Eu sempre trouxe a promessa vinculada ao peso. Então, o quanto de peso se perdia no período ali de 14 dias do desafio. Só que, na verdade, nunca foi sobre isso. E durante o desafio eu sempre falava que é muito mais sobre a saúde. É muito mais sobre você poder dominar sobre os seus desejos, sobre as suas vontades, sobre as tentações que são colocadas diante de você, do que você realmente se olhar, do que realmente o corpo que você vai desfilar por aí, sabe? E lógico que a nossa autoestima é valiosa, que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa estar bem, olhar no espelho e se ver bem, até mesmo porque aqui na palavra, ainda lá em 1 Coríntios 6 diz que nós, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. É lógico que nós queremos dar um bom testemunho de que nós somos saudáveis, de que nós estamos bem fisicamente, de que nós estamos bem em todos os sentidos. Porque quando a gente tem sobrepeso, e daí é uma outra palavra que tenho falado muito comigo, que o sobrepeso, ele não é sobre quilos, mas ele é sobre sobrecarga. Que carga que nós temos carregado por tanto tempo e que nos impede de nós estarmos, né, bem fisicamente e não carregando um fardo pesado, como se aqueles quilos, na verdade, fossem o fardo que a gente vai carregando e que a gente vai comendo as emoções e que a gente vai comendo os traumas, as dores, tudo que a gente viveu e que nos pesa de alguma forma, a gente come para que a gente consiga sustentar aquilo, sabe? Mas aqui na palavra diz que nós precisamos glorificar ao Senhor por meio do nosso corpo também. Então, que bom testemunho a gente vai dar se a gente não tiver esse tipo de cuidado, né? Então, a gente tem que, para que nós possamos cumprir o nosso propósito, aquilo que eu falei lá no início do vídeo, né? Para que a gente possa cumprir o nosso chamado, nós precisamos estar bem com o nosso corpo. Eu gosto muito de uma frase, eu acho que é Robert alguma coisa, não me lembro o nome dele, mas ele diz assim, ó: Deus me deu uma mensagem e um cavalo.
eu falhei em cuidar do cavalo e não vai poder entregar a mensagem, né? Não é bem essa a frase, mas é mais ou menos assim que ele dizia, sabe? Falhou em cuidar do cavalo, porque ele teve um total descaso pelo corpo dele, e aí ele não pôde levar a mensagem dele adiante. Então, será que nós estamos realmente cuidando do nosso corpo para que nós possamos levar a nossa mensagem, o nosso legado? Às vezes não é sobre uma mensagem que você vai entregar, eu não tenho chamado para pastoreio, para influencer, não para nada, sei lá, que eu vá falar para os outros, né, uma mensagem, mas a nossa família é o nosso legado, a nossa família é a nossa maior mensagem. Então, a gente precisa estar bem para viver com eles esse tempo que nós temos com eles, né, que é precioso, que é incrível. Quantas vezes a gente não consegue correr com o filho na rua, a gente não consegue acordar cedo e desfrutar bem do dia que nós temos com eles, porque nós estamos ali abatidos pelo que nós comemos. Então, eu queria só falar novamente aqui essa palavra. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Não coloque como assim, ó, eu não posso comer tal coisa, eu não posso fazer tal coisa. Não é que você não pode, é que não te convém. E tudo aquilo que tiver, e eu queria já dar uma dica assim pra vocês e contar um testemunho também. Tudo aquilo que vocês percebem que tem dominado vocês, e agora eu tô falando de novo em relação à alimentação, faça um propósito com o Senhor e diga assim: Senhor, eu te entrego isso porque eu não tô tendo domínio próprio. E eu peço, Espírito Santo, que tu derrame domínio próprio em cima de mim e não mais tal alimento me domine, que eu consiga vencer a tentação, que eu consiga impor a quantidade, não o alimento me determinar a quantidade que eu vou consumir. E aí o testemunho que eu quero dar pra vocês é que eu sempre gostei muito de pasta de amendoim. As pessoas que já sabem disso vão se lembrar disso, né? Mas eu sempre gostei muito de pasta de amendoim. E aí teve um tempo, assim, que eu tava totalmente sem controle, assim, eu servia um pouquinho de comer de colher, assim, tipo doce de leite, assim, ou qualquer outra coisa que você gosta de comer de colher. E aí eu servia num potinho, botava um pouquinho de sal, um pouquinho de eritritol, que daí ficava meio docinho, meio salgadinho, assim, e comia no potinho mesmo, sabe? E aí, daqui a pouco eu ia lá, pegava mais um pouco, e eu pensei, não tá certo isso. Isso aqui tá dominando, tá determinando a quantidade que eu como, e não eu determinando a quantidade que eu vou comer, que eu sei que é melhor para o meu corpo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um propósito com o Senhor. Eu disse: Deus, por 30 dias eu vou ficar sem pasta de amendoim. Tendo em casa, tá? Porque é muito fácil a gente fazer esse propósito, a gente não tem em casa. Então, tendo em casa, porque aí eu acabei criando o hábito do meu marido comer também, as crianças gostam de comer também, mas tudo com quantidade bem regulada. E aí depois eu quero trazer um outro aspecto também. Eu fiz um propósito e por 30 dias eu fiquei sem comer a pasta de amendoim. E depois, e assim, pra vocês terem uma noção de o quanto desregulado era, que uma pasta, um pote de, sei lá, 1 quilo, durava 2 semanas aqui na minha casa. E só eu comendo, tá? Porque era eu que mais comia naquela época. E aí, hoje, depois que eu retornei desse propósito, a quantidade de pasta de amendoim que eu consumo, ela é muito bem equilibrada. Tipo assim, não tenho mais aquilo que eu tinha antes, de realmente comer muito. Tem vezes que me passo, tem vezes, mas não é mais da mesma forma, sabe? O alimento determinar o quanto que eu fosse comer, de não conseguir parar de comer, entende? De ser dominado por aquilo. E também, outra coisa que eu queria falar em relação a isso então assim, faça o propósito de você ficar sem. Não determine quantidade se você vê que você não tem domínio sobre isso. Outra coisa, o chocolate, mesmo que 70%, eu via que assim, tipo, pra mim 70% tava muito fácil, não tava já um chocolate ao leite. Então era muito fácil eu comer mais de um quadradinho. Então o que eu fiz? Eu não vou comprar. Era só eu que como o chocolate 70% aqui. Eu disse: eu não vou comprar e eu vou ficar sem. Porque se eu tenho em casa, eu vou acabar comendo. E tava difícil pra mim de conseguir regular a quantidade. Então eu digo assim: não vou ser dominado por isso aqui. Eu simplesmente não vou ter em casa, porque eu não vou comer. Então, faça essa análise, sabe? O que tem te dominado hoje e que talvez seja o momento de você fazer um propósito de ficar sem por um tempo. E aí depois, quando você retomar o consumo, retomar de forma equilibrada. Mas não faça isso sozinho, porque sozinho é muito difícil. Então, peça o auxiliador, o Espírito Santo. Jesus já disse que ele ia deixar um auxiliador para nós. Peça para ele que ele te ajude nesse processo, nesse tempo. E ele vai atender, porque ele é misericordioso, ele é amável, ele é suave, ele vai estar do teu lado e vai te ajudar. E o que eu queria dizer também, como eu disse aqui pra vocês, mesmo sabendo as quantidades, eu sempre disse, né, que pra gente conseguir um resultado específico, a gente tem que sim olhar pra quantidade. Não tem como a gente conseguir um resultado se a gente não olha pra quantidade. Agora, Raquel, como que tu, sabendo de quantidade, isso, aquilo, outro, tu comia mais do que era pra tu comer?
Pois é, quando a gente tá com as emoções afloradas, quando a gente tá fora do lugar, a gente coloca a alimentação num outro lugar que não é para ela ficar, a gente acaba, mesmo tendo todo o conhecimento, caindo. Então, para colocar para vocês assim, que tudo que eu tô falando, eu não tô dizendo de um ponto onde eu não tenho vontades, eu não tenho tentações, eu não tenho desejos. Claro que sim, eu sou uma pessoa, ainda estou em um processo de evolução, enfim, mesmo que a gente saiba de todas as coisas, por vezes vai ser difícil, né? Mas o que eu queria também dizer é, a pasta de amendoim, ela me trazia uma memória afetiva. Então, procure avaliar hoje o que tira, o que te domina, e qual é o gatilho que ela busca, né? Aquele alimento que te domina e qual é o gatilho que ele traz, sabe? Para você entender e procurar e também abrir as portas do seu coração para que o Espírito Santo traga uma cura mais profunda e não só superficial, sabe? Não trazer um remédio de que vai diminuir a febre, mas sim que trate na inflamação para que de fato você possa ter uma cura completa. Essa era a mensagem que eu queria trazer hoje aqui pra vocês. Espero que tenha tocado aí no coração de vocês, assim como queima no meu coração. E semana que vem, se Deus quiser, eu vou trazer uma outra mensagem aqui pra nós, tá bom? Um beijo grande e até mais.